Uma metáfora que faz a gente refletir, viu? Sobre as nossas buscas, as nossas escolhas. O grande sábio. Num pequeno vilarejo, corria a fama de que um grande sábio vivia solitário numa montanha. Dizia-se que todos os que o encontravam recebiam ótimos conselhos, que conduziam ao sucesso e à felicidade. Mas não era fácil encontrá-lo, pois ninguém sabia ao certo aonde ficava o lugar onde ele morava. Alguns até diziam que ele mudava-se com frequência para não ser importunado. Certo dia, a história correu aos ouvidos de um nobre da região que decidiu encontrar o sábio e ouvir um grande conselho. Preparou-se para a jornada e partiu numa bela manhã de primavera. Pelo caminho, ele ia pensando no tipo de conselho que ele ia pedir ao sábio. Talvez como administrar melhor os seus bens, ou como obter mais lucro e mais respeito dos seus empregados, ou ainda como viver uma vida mais saudável, gozar da aposentadoria antecipada, sem precisar trabalhar tanto e apenas aproveitar os lucros. Assim, aquele nobre foi prosseguindo a viagem, encontrando muitas dificuldades pelo caminho, mas ele estava determinado a encontrar o sábio. Pelo caminho, ele também ia imaginando como seria esse grande sábio. Ele deveria ser muito rico, ele deve usar belas roupas, um lugar confortável de se viver. Talvez esse sábio seja até meio arrogante, inacessível. Afinal, com tanta sabedoria que dizem que ele tem, ninguém está à sua altura. Esse sábio deve viver cercado de livros, de tratados, sempre refletindo, com pouco tempo para receber as pessoas. Mas, afinal de contas, pensava ele, eu sou um nobre e certamente ele vai me receber com honrarias. Depois de dias de caminhada, o nobre chegou ao lugar onde morava o sábio. E ele se deparou com uma cabana humilde. Ficou na dúvida se seria realmente ali, mas resolveu bater a porta. Apareceu um velhinho muito simpático, vestido com roupas bastante simples, e o recebeu. E o nobre foi tratando logo de perguntar: olha, eu gostaria de ter uma audiência com o grande sábio, ele está aí? O velho sorriu e convidou ele para entrar. Ofereceu uma bebida, convidou ele para sentar, mas o nobre estava tão ansioso que não aceitou nada daquilo. Ele queria ver o sábio o quanto antes. O velho então convidou-o para dar um passeio no jardim. O nobre aceitou, mas na certeza de que o sábio estaria ali naquele jardim meditando. Cada passo ele olhava ao redor buscando o sábio. O velho parecia falar qualquer coisa, mas na ansiedade o nobre não conseguia nem ouvi-lo, nem prestar atenção nas suas palavras. Não estava interessado, ele queria apenas falar com o sábio, o mestre. Depois de dar uma volta completa no jardim, o velho o conduziu à saída e se despediu, dizendo que o tempo já havia esgotado. O nobre ficou indignado, andou tanto para chegar até ali e o sábio se recusava a vê-lo. E aí ele esbravejou: mas eu quero ver o mestre. O velho sorriu e disse: comece a dar atenção a todos os que você encontrar na sua vida.
mesmo que pareçam simples e insignificantes. Todos têm muito a oferecer e poderá sempre aprender algo com eles. Mas para isso, é preciso você ter mais do que os olhos abertos. Você precisa ter o coração aberto. Você precisa ter a mente aberta. Se você se fechar nas ideias feitas, mesmo o homem mais sábio do mundo pode passar por você e você não será capaz de reconhecê-lo. Despediu-se do nobre, que ficou alguns momentos refletindo sobre tudo aquilo que ouviu e, enfim, ele compreendeu que a sua viagem não foi em vão. Muitas vezes é assim na nossa vida. Veja este nobre. Queria porque queria encontrar o sábio. E criou na sua cabeça expectativas, fantasias sobre como seria um sábio, o maior sábio que existia. E ele fixou tanto nas expectativas que quando ele se deparou com a realidade, ele não foi capaz de enxergá-la, de compreendê-la e de interpretá-la. Ele queria um sábio, mas viu um velhinho simples, mal vestido, num lugar inóspito. E ele não foi capaz de perceber que ali estava o grande sábio, ali estava aquele que poderia lhe dar bons conselhos, lhe ajudar a refletir e repensar a vida. Teve a oportunidade da sua vida e foi capaz de praticamente perdê-la, jogá-la fora. Quando ele captou, quando ele percebeu de quem ele estava diante, já tinha terminado o tempo dele. Quantas vezes é assim na nossa vida? Porque nós criamos expectativas e fantasias e queremos que tudo e todos correspondam àquilo que esperamos, achamos ou interpretamos. A verdade é que muitas vezes a realidade é bem mais simples. Nós meditamos no último domingo, aquela bela leitura de Salomão, no livro dos Reis. E ali então, Salomão, filho de Davi, que Deus falou para ele: peça o que você quiser. Ele poderia ter pedido tantas coisas, bens materiais, saúde, proteção contra os inimigos, mas ele disse: eu sou um adolescente, eu sou uma criança, eu tenho um povo para governar, mas eu sou tão pequeno. Por isso eu peço que o Senhor me dê sabedoria. Sabedoria para discernir, para governar, para compreender entre o bem e o mal, e assim melhor poder servir o povo que me confiaste. Veja, Deus, se essa oração de Salomão conquistou o coração de Deus. E Deus disse: pediste bem. Podia pedir tanta coisa e pediu a sabedoria. Por isso lhe darei, além da sabedoria, todas as outras coisas. É assim. O Evangelho de hoje nos fala da sementinha de mostarda. Simples, pequena, visualmente insignificante, mas é capaz de produzir muitos frutos. É somente assim que a gente vai compreendendo a dinâmica do reino de Deus. Enquanto a gente tiver esse espírito, vamos dizer assim, dessa nobreza mundana, jamais nós teremos acesso a entender o reino de Deus. É como Jesus dizia: escondeste essas coisas aos sábios e as revelastes aos pequeninos. Aquele que se faz pequeno, mesmo sendo grande, mesmo tendo muito conhecimento, mesmo tendo alcançado tantas coisas, mas reconhece a sua finitude, a sua pequenez, o seu nada diante da grandeza do tudo que é Deus. Esse é o caminho que a vida cristã nos propõe.
Esse é o caminho do seguimento de Jesus, aquele que sendo tudo se fez o menor de todos, para servir e para amar. Por isso, pense hoje nessa reflexão, quantas vezes esse nobre sou eu, sou você, buscando o sentido, buscando o entendimento, buscando a felicidade, e às vezes as oportunidades estão aí na sua cara, na sua frente, ao seu lado, passando por você, conversando com você, querendo interagir com você. E você fecha os olhos, porque você quer sempre algo que você colocou na sua cabeça, que é aquilo. E quantas vezes nós perdemos tempo, sendo incapazes de compreender o óbvio, que às vezes está diante de nós, na pequenez, na simplicidade das pequenas coisas e nas miudezas do dia a dia da vida.